Por quanto tempo fazer uma reposição de testosterona? Será que é algo para sempre ou não? Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que está aqui diariamente tentando trazer informações de qualidade para te ajudar a ter mais saúde, performance e também melhorar teu físico. Onde a ideia aqui é destrinchar tudo sobre tempo para repor a testosterona. Quanto tempo, quando é que vale a pena fazer, quando é que não vale. E vamos aqui trazer um conteúdo que você não vê em todo lugar. E aí eu peço para você, deixa seu like e não se esquece de se inscrever no canal, tudo bem? A ideia desse vídeo veio aqui da pergunta do Moacir Dias, tá certo? E a gente vai responder de forma criteriosa, de forma completa. E eu sempre reforço aqui para você. Cara, tem vontade que a minha dúvida se torne um vídeo? Tem vontade de sugerir temas para esse canal? Coloca sempre nos comentários. Eu tô sempre lendo os comentários. Eventualmente eu consigo lhe responder, não são todos os comentários que eu consigo responder, mas eu sempre tô lendo e temas relevantes sempre se tornam o quê? Novos vídeos para te ajudar e ajudar também outras pessoas. Então, quando você coloca isso daí, você além de se ajudar, ajuda também outras pessoas, beleza? Vamos lá, qual foi a pergunta? Doutor Gabriel, tenho 60 anos, tá certo? Beleza? Minha texto estava 300, imagina que seja 300 nanogramas por decilitro, beleza? Estou fazendo reposição, uma dura a cada 15 dias, né? Tá falando aqui de usar Durateston a cada 15 dias. Tudo bem. Me sinto bem, certo? Bem melhor. Posso tomar para sempre? Pela minha idade, treino 5 vezes por semana. Posso continuar ininterrupto? Obrigado. Beleza. Então você vê aqui o que a gente tem aqui. Um homem de 60 anos, com a testosterona aqui antes estava 300, tá certo? 300 aqui, provavelmente, nanogramas por decilitro estaria baixo? Sim, né? É lógico que quando a gente está falando de exame de testosterona, a gente tem que ver outros fatores. Porque a gente pode ter alguns viés na hora de interpretar. Será que foi colhido no horário certo? Será que foi colhido nas condições corretas? Será que não teve nenhum outro fator que está gerando confusão? Beleza. A princípio eu não posso indicar a reposição só por esse valor de forma isolada, mas beleza, ele está fazendo, né? E a dúvida principal é: posso tomar para sempre? Primeira coisa aqui que eu quero que você entenda é o que é uma dose de reposição, tá? O que é uma dose de reposição? Bem, o que é que o homem produz diariamente? Produção. Qual é a produção diária? Produção diária de testosterona. Qual é a produção diária de testosterona? O homem produz de 5 a 10 miligramas de testosterona por dia, tá certo? 5 a 10 miligramas de testosterona por dia. Isso daqui faz com que a testosterona do homem circule por volta de 400 a 800 nanogramas por decilitro no exame de testosterona total. Tá bom? A gente tem a testosterona livre, é um tema talvez para outro vídeo, falar a diferença de testosterona total e livre, mas a princípio vamos falar aqui da testosterona total. Beleza. Quando a gente coloca essa dose de testosterona aqui de 5 a 10 miligramas por dia, o que é que a gente está? A gente tá usando o quê? A gente está querendo que o nível fique fisiológico, tá? E o que é que a gente espera, né? O que é que a gente espera com o nível fisiológico? O nível fisiológico, a gente espera o quê? Saúde. Então a gente tem melhora de vários parâmetros de saúde, beleza? Ele não falou quais são os sintomas que ele estava tendo, mas, por exemplo, alguns dos sintomas que a gente pode ter com baixa testosterona: baixa libido, baixa disposição, piora da composição corporal, piora da massa óssea, piora da saúde cardiovascular, piora de vários parâmetros de saúde, mortalidade por várias causas, incluindo doenças crônicas, tá certo? Então, quando a gente está deixando a testosterona em nível fisiológico para quem realmente tem deficiência, a gente está trazendo saúde para essa pessoa. Só que a gente precisa ter muita cautela e muito cuidado na hora de fazer tanto o diagnóstico de deficiência, quanto estabelecer a melhor opção terapêutica. Até porque também não pode dizer que é uma coisa que todo mundo deve fazer, independentemente do caso. A gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Tem que ter muito discernimento, beleza? Mas é isso daqui que a gente espera mais ou menos. Inclusive, gente, se você é um médico profissional da saúde, quer ter assertividade e segurança no cuidado do indivíduo que usa esteroide anabolizante, seja para reposição, seja para outro fim, para cuidar da saúde desse indivíduo, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente e vou deixar o link aqui na descrição. Mas vamos continuar. Beleza. Beleza, Gabriel. O que é uma dose de reposição? Seria o quê? Algo por volta de 5 a 10 miligramas por dia de testosterona, onde a gente tem o quê? 400, 800 nanogramas por decilitro de testosterona total circulando ali em média. E a reposição dura quanto tempo? Gabriel, você me disse que essa quantidade aqui é de 5 a 10 miligramas por dia, mas você não me disse em relação às vias de administração. Bem, nós temos o quê? Várias vias, né?
de administração. Então, por exemplo, se eu estou falando dessa quantidade de 5 a 10 miligramas por dia, eu posso colocar isso daqui advindo de várias Então, por exemplo, se eu tenho um Deposteron, que é uma via intramuscular, o que é que eu tenho? O Deposteron, a gente tem 200 miligramas de cipionato, que é o equivalente a 140 miligramas de testosterona. Porque a gente tem que descontar o peso da cadeia carbônica do éster, tá certo? É um tema para outro vídeo, né? Eu tenho até falando aqui sobre testosterona bioidêntica, um vídeo falando sobre isso, depois eu sugiro que você assista. Mas enfim, a gente tem 140 miligramas de testosterona. Na prática, o que é que significa isso daqui? Ó, a gente tem 140 miligramas de testosterona e a gente aplica uma a cada 14 dias, geralmente. É lógico que a decisão de qual vai ser o medicamento, a decisão de tudo é individualizado, tá certo? É individualizado. A gente não pode pegar e dizer que, Gabriel, é assim para todo mundo. Não, tá? Isso aqui é uma dose média. Por que é uma a cada 14 dias? Veja, a gente está falando de 140 miligramas de testosterona a cada 14 dias, que dá o quê? Aproximadamente 10 miligramas por dia. 10 miligramas por dia, Gabriel. Onde é que eu vi isso daqui também? Aqui. 10 miligramas por dia. Tudo bem? Então, a gente está falando de 10 miligramas por dia. Então, 1 a cada 14 dias dá 10 miligramas por dia de testosterona pura. Tá certo? Por isso que a gente fala que uma dose fisiológica seria aproximadamente 100 miligramas de cipionato por semana ou 200 a cada 2 semanas. Tá bom? Do éster. Quando a gente está falando de Durateston, é muito parecido, tá bom? Só que a Durateston tem 250 miligramas por ampola, né? Por ampola. E a gente está falando de um blend de testosterona. Que a gente tem 3 formulações. A gente tem o propionato, o fenilpropionato, o isocaproato e o decanoato de testosterona. Tudo bem? Na Durateston, a gente tem o quê? A gente tem 176 miligramas de testosterona. Texto. Vou botar só texto. Aí o cara bota texto, né? Bota testosterona. 176 miligramas de testosterona por ampola. Por isso que a Durateston, dentro da sua posologia mais convencional, é uma a cada 21 dias, que é a cada 3 semanas. E aí seria equivalente aqui a 176 dividido por 3, né? Seria aproximadamente 60 miligramas por semana, né? Que seria aproximadamente, vamos lá, 60 miligramas por semana, beleza? Dividir aqui por 3 seria 60 miligramas por semana, que daria aproximadamente próximo ali dos seus 10 miligramas por dia, tá certo? Que seria mais ou menos uns 8, 9 miligramas por dia. Aqui a matemática não é muito boa, tá certo? Beleza? Beleza. Entendi. O que é que o cara tá fazendo aqui? O Moacir tá usando uma ampola a cada 15 dias. A princípio, uma ampola a cada 15 dias dá o quê? 125 miligramas de blend de testosterona por semana. Isso daí é uma dose levemente suprafisiológica, tá certo? Então, dependendo do indivíduo, pode ser algo que pode trazer um risco, principalmente pensando no longo prazo. Mas se a gente estava falando, por exemplo, de uma ampola de Deposteron a cada 14, ou Durateston uma ampola a cada 21 dias, a gente está falando da reposição mais plena. É lógico que, dependendo do indivíduo, pode ser que ele precise até essa Durateston a cada 14 dias para manter nível sérico saudável. A gente tem que ter noção disso. Cada pessoa pode ter um metabolismo um pouco diferente. Isso aqui são só parâmetros que são objetivos para nos guiar. E aí o médico responsável vai decidir isso daqui. Mas beleza. E aí o que é que a gente vai falar quando a gente vai falar a duração? Bem, você entender o que é uma reposição, precisar falar isso daqui para você entender. E aí eu quero entender quanto tempo dura a reposição de testosterona. É para sempre, né? Então a reposição vai durar quanto tempo? Enquanto o benefício superar o risco. Então a gente está falando de algo que melhora a saúde quando bem indicado, quando não tem contraindicação e quando a gente está fazendo uma via de administração que está funcionando para aquela pessoa. Porque tem outras vias de administração. Por exemplo, a gente poderia colocar essa mesma quantidade de 5 a 10 miligramas por dia com androgel. Androgel, um sachê tem ali 50 miligramas de testosterona, onde 10% vai ser absorvido. 5 miligramas de testosterona por dia. 2 sachês seriam 10. Seria possibilidade? Seria também, tá? Mas independentemente da via, a gente tem que ver se o nível sérico está adequado, o nível de testosterona no sangue, e se o benefício que eu tô tendo tá superando o risco. Então, é para usar para sempre, Moacir. Cara, se a gente tá fazendo um uso controlado e a gente tá vendo que o nível sérico de testosterona tá ficando fisiológico e a gente tá melhorando a qualidade de vida desse indivíduo, melhorando outros parâmetros de saúde, a princípio é pro resto da vida.
porém não necessariamente pro resto da vida. Às vezes pode ter alguma situação, alguma intercorrência da vida dele, onde não vale tanto a pena deixar aquela testosterona. E aí talvez o risco seja superior ao benefício. Mas de forma geral, a gente vai utilizar pro resto da vida no paciente que tem indicação. Agora, Gabriel, se eu tô falando, por exemplo, do Moacir de 60 anos, com testosterona de 300, e eu vou fazer uma reposição talvez por 5 anos, né? Será que se eu parar, eu vou fazer um TPC para ele? Provavelmente não, cara. Porque se a gente tá fazendo reposição é porque tá com deficiência. E essa deficiência, né? Se é uma pessoa já mais velha, é porque é por conta de quê? Da idade, do envelhecimento, tá certo? Apesar dele não ser uma pessoa tão velha, né? Não é uma pessoa velha, é um jovem ainda, 700 anos, é quase um jovem. Se fosse assim, uma pessoa de 80 anos, tá, certamente. Mas, se a gente tá falando, por exemplo, de um indivíduo de 20 anos que tá fazendo reposição de testosterona porque a testosterona dele tava baixa, a gente tem que ver por que tá baixa. Às vezes é por causa de outras patologias, por exemplo, obesidade. Então, se eu tô falando de um indivíduo que é obeso, tá com a testosterona baixa com seus 20 e poucos anos, se eu trato a obesidade, eu volto a testosterona dele. Então, eu vou fazer a reposição por quanto tempo? O resto da vida? Não. Eu vou fazer a reposição enquanto ele tem a testosterona baixa, enquanto ele tá tratando o processo de obesidade. Tratou a obesidade, perdeu o peso, a gente vai tentar retomar o eixo de produção natural dele. E a princípio, a ideia é que se retome essa produção natural. Porque se ele não tem nenhum outro problema que vai causar hipogonadismo, ele não tá mais velho, não tá envelhecendo, não tem por que usar pro resto da vida. Se eu tratar a obesidade, a princípio, esse indivíduo tende a voltar a produzir naturalmente. Se ele não voltar, aí sim, né? Se a gente tem uma causa irreversível de hipogonadismo, a gente trata pro resto da vida. Tudo bem? Às vezes o indivíduo sofreu um trauma testicular. Aí não tem jeito, gente. Não tem a ver com idade. Ele não vai produzir testosterona. Um trauma testicular intenso que perdeu os testículos, tá? Não é qualquer trauma testicular, não, tá bom? E aí, independentemente se ele treina 5 vezes ou não, né? Ele deveria, né, fazer a reposição pro resto da vida quando existe indicação. Porém, gente, o que é que ele tá falando aqui? Que ele tá fazendo reposição e se sentiu bem. A princípio, a minha ideia, o meu pensamento é que ele tá usando por conta própria. E aí, o que é que eu quero dizer? Uma dura a cada 15 dias, né? Pode ser que para ele não seja uma reposição, não é uma dose de reposição clássica, é levemente suprafisiológica. Claro que não é um risco absurdo, mas é levemente suprafisiológica, pode ter um risco, principalmente cardiovascular no longo prazo. E se ele tá usando por conta própria, isso daqui pode ser um grande prejuízo, tá certo? Porque aí eu quero trazer uma reflexão para você. Tem sentido usar por conta própria? TRT é saúde. Conta própria é o quê? É roleta russa. Ele tá usando o quê? Underground. Underground, gente, a gente tá tentando fazer uma reposição de testosterona com testosterona underground. A testosterona underground pode ter o quê? Pode ter qualquer dose ali, pode ter qualquer outro medicamento, pode não ser testosterona, pode ser corticoide, pode ter metal pesado, e aí o cara vai usar um negócio que é pro resto da vida, usando um negócio contaminado, com metais pesados, aí vai ter um risco absurdo. Fora que o underground ele pode comprar de um lote que tem a dose certa. Aí na outra vez que ele compra, ele tem um lote que tem uma dose a mais do que era. Aí na outra vez que ele compra, tem um lote que tem uma dose a menos, tá subdosado. Cara, é uma roleta russa, pode vir qualquer coisa ali. É quase aquele negocinho ali que você abre o negócio de figurinha, aí pode vir uma figurinha boa, mas pode vir muitas figurinhas que tem nada a ver. Cara, underground é roleta russa. E a gente tá falando aqui de tratamento clínico, a gente tá falando aqui de TRT, de reposição. Se o indivíduo quer saúde, cara, ele tem que procurar um médico, tá bom? E se a gente tá falando de um indivíduo que faz só TRT, Gabriel, vou ter que ficar indo no médico do cara 2 meses? Não. Se você tá falando só TRT, às vezes você vai no médico uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. Tá? Você tem o seu tratamento, você faz tudo legalizado, você tem um acompanhamento clínico. É claro que às vezes, Gabriel, eu tô falando TRT, mas eu também quero hipertrofiar. Aí você às vezes vai com uma frequência mais próxima, beleza? Mas é preciso ter esse investimento, porque o barato sai caro. O barato sai caro quando você tenta, principalmente em reposição, fazer esse tipo de coisa, tá bom? Gabriel, eu queria saber também os riscos da testosterona. Então, eu entendi aqui os benefícios, entendi que era para usar por tempo prolongado, se houver necessidade, se houver indicação clínica. Eu queria saber os riscos e eu vou deixar um vídeo específico sobre riscos da testosterona aqui para você. Um grande abraço e até a próxima.